Aí na coletiva mais cedo, João Dória voltou a criticar o Jair Bolsonaro pela conduta em relação à pandemia. Bolsonaro foi omisso e negacionista. Ele foi omisso, desde o início. Juntamente com a sua esposa, foi vítima da Covid. Mas ele continua minimizando os efeitos da pandemia, a mais grave crise da saúde da história. Bom, aí é aquela velha história, né? É o Dória, né? O Dória fala bonito, mas é tão incompetente quanto o Bolsonaro para lidar com essas crises, né? Não sei se tão quanto, se dá para medir a incompetência, né? Ele não é negacionista, mas andou atuando como negacionista ao abrir São Paulo, justamente quando a curva da Covid fazia isso aqui, né? Então, o Mário Sabino gravou aí um podcast justamente mostrando que o Dória também não sai do palanque. Só o podcast é exclusivo para os assinantes e agora é disponível para todos. Boa tarde, aqui é o Mário Sabino. Numa coletiva hoje, o João Dória voltou a criticar o Bolsonaro pela conduta do presidente em relação à pandemia. Disse o João Dória, abre aspas, Jair Bolsonaro foi omisso em relação à pandemia. Omisso e negativista, mesmo ele tendo sido vítima da Covid-19, juntamente com a sua esposa. Estimo que ambos tenham se recuperado. Fecha aspas. E o João Dória continuou. Abre aspas. Ele continua minimizando os efeitos dessa pandemia, a mais grave da saúde da história deste país. Mais de 100 mil mortos. Não há tragédia igual na história do Brasil. Efeitos trágicos. Presidente Bolsonaro não era uma gripezinha. Fecha aspas. Bolsonaro é um sujeito execrável. Não há outro adjetivo para definir o comportamento dele em relação à Covid-19. Ele não está nem aí para os 100 mil mortos. E não está nem aí também para a quantidade de gente que pode vir a morrer por causa da pandemia. A gente está há meses sem ministro da Saúde, tem esse patético Pazuello lá, que não faz nada, muito pelo contrário. Então, quanto a Bolsonaro, não há nem o que discutir, né? Mas a verdade também é que o senhor João Dória não sai do palanque desde o início da pandemia. O aproveitamento político que o João Dória faz da Covid-19 é também condenável. O sujeito, no início, estava todo dia na televisão. Agora diminuiu um pouco a aparição. E o João Dória, ele é responsável também pelo confronto com o Bolsonaro. Vamos lembrar que naquela primeira reunião com os governadores, ele partiu para cima do Bolsonaro, porque tinha câmera de televisão ali, tentando ser o polo oposto ao Bolsonaro, já avisando 2022. Ao partir para o confronto, ele também ajudou a inviabilizar um diálogo que talvez pudesse acontecer entre o governo federal e os governos estaduais. Muito bem, o Dória decretou aqui a quarentena, fez muito bem, né? Mas, pouco a pouco, ele foi percebendo, isso está na cara, que o fato de ter fechado a economia estava lhe causando um desgaste eleitoral. Para não falar também das pressões que ele começou a sofrer dos setores da economia, dos empresários, né, que foram mais afetados. Então, por exemplo, São Paulo se tornou um caso único em que shopping center abre antes de loja de rua. Na Europa, por exemplo, foi o contrário. Grandes lojas de departamentos, shopping centers ou assemelhados, foram os últimos a abrir, justamente por serem lugares fechados, com ar-condicionado, não raro. Ou seja, onde a transmissibilidade do vírus é mais fácil, está facilitada. Essa abertura por setores, uma coisa meio desordenada, né? Entre as regiões do Estado, também está mal coordenada, ele está sujeito a pressão, está se sujeitando a pressões. E para não falar da falta de fiscalização
dos estabelecimentos aqui em relação aos protocolos. Ah, os protocolos, tá um vexame, né? Bar, restaurante, na cidade de São Paulo e outras cidades também, estão todos abertos, funcionando, muitos deles funcionando sem seguir qualquer distanciamento social, com as mesas muito próximas, pessoas sem máscara, gente na rua. Esse fim de semana, por exemplo, com a final do Campeonato Paulista, era patético. Você estava lá com aquele estádio vazio, sem torcedores, né, para respeitar justamente o distanciamento social, e os bares e restaurantes em São Paulo cheios, com gente aglomerada. Então, deixa o estádio aberto. Né? Então, é importante, nesse momento, perceber que ninguém está livre, imune a críticas, e ninguém está sendo inteiramente responsável. Esse negócio de que a ciência está guiando em São Paulo, a abertura, é tudo papo furado. Não houve uma queda expressiva a ponto da gente sair do platô. Nem no número de casos, novos casos, nem no número de mortos. Continua morrendo muita gente em São Paulo. São Paulo é o estado, unidade administrativa, federativa, seja o que for, do mundo com mais infectados. Não existe outro. Agora, isso em parte, em boa parte, é culpa, sim, do senhor João Dória, que promoveu uma reabertura antes do tempo, de maneira errada, certo? E de uma quarentena que já vinha sendo meio fajuta, essa que é a verdade. Não é o único governador a errar, mas é ele que se coloca como polo oposto do Bolsonaro. E não é. Está todo mundo no mesmo barco, porque vocês não se enganem. Nenhum deles está muito preocupado com a saúde a saúde do cidadão. Eles estão fazendo o cálculo para saber como é que chega em 2022. Quando o fechamento passou a ser impopular, todo mundo resolveu abrir. E o Bolsonaro, óbvio, com esse discurso delinquente, né, de dizer que o STF deixou tudo a cargo dos governadores e prefeitos, quando não é verdade. Porque o STF foi dizer que eles tinham autonomia, os governadores e prefeitos, mas nunca eximiu o governo federal de um papel de coordenador, de estabelecer uma política única no país, ou coordenada, como eu falei. Isso tudo é papo furado. Agora, é muito fácil, o Bolsonaro, evidentemente, virou um alvo fácil, porque se age como cretino o tempo inteiro, né? Mas, quando você vai ver nos estados, no Sr. Witzel, no Rio de Janeiro, Crivella, na cidade do Rio de Janeiro, né? Mesmo no norte, lockdown de 7 dias, o que adianta? Não adianta porcaria nenhuma, né? No norte, as mortes vêm diminuindo porque já morreu quem tinha que morrer. Então, assim, não é uma gripezinha, realmente não é, e por isso mesmo o senhor João Dória, neste momento, depois de ter errado muito lá atrás, deveria, ao menos, fiscalizar o cumprimento dos protocolos de reabertura, da reabertura promovida por ele no estado de São Paulo. E não é o que está ocorrendo. E olha, tem mais. Não há para quem denunciar a ocorrência de infrações. A polícia não atende, o número que eles dão não atende, certo? É tudo papo furado. O Brasil está pagando um preço muito maior do que poderia pagar nesta pandemia por causa dos seus governantes. Todos. O Covid-19 está se espalhando com a sola, a doença